Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém. Chama atenção aqui a origem deles. Eles não estavam ali onde Jesus estava. Eles tinham saído de Jerusalém e viajado até esse local. Eu não sei se é Genezaré, onde seria, mas isso demonstra que eles queriam de qualquer maneira colocar o Senhor em algum tipo de armadilha, né? Pegá-lo em alguma palavra. E eles vão chegar e falar da questão de mandamentos que são cerimoniais, porque os judeus tinham vários mandamentos que eram cerimoniais, que eram baseados em ritos, em rituais de limpeza, por exemplo, de alimentos. E ele fala no versículo 2 de Mateus 15, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Repare que eles não perguntam por que transgridem os teus discípulos a lei de Moisés ou a lei de Deus. Não, a tradição dos anciãos. Porque eles tinham chegado num ponto aqui em que a tradição dos anciãos tinha maior valor do que a própria lei que Deus havia dado a Moisés. E não é diferente hoje quando chega algum católico ou protestante e diz a você, por que você não segue a tradição dos padres da igreja? Porque dentro do catolicismo e dentro do protestantismo existe também o costume de basear suas doutrinas na tradição do que chamam de padres ou patriarcas da igreja, que seriam aqueles homens que vieram depois dos apóstolos, 200, 300, 400 anos depois dos apóstolos, e eram homens sábios, eram homens respeitados, mas não eram os apóstolos, não eram a palavra de Deus. Eles tinham os seus comentários e a sua interpretação das Escrituras, mas isso não significava que estivessem corretas. E muito da doutrina católica, por exemplo, é baseada na tradição. Então você tem a tradição do colegiado de padres e cardeais e tal. Então você tem a tradição e você tem a Bíblia. E quando uma coisa não bate com a outra, o voto de Minerva no catolicismo é o da tradição, não é da Bíblia. Se alguma coisa na Bíblia contradizer o que diz a tradição, a Bíblia é deixada de lado. E fica valendo então o que foi dito pela tradição. Agora, Paulo deixou muito claro que lá no capítulo 20 de Atos, o que iria acontecer quando ele chama os anciãos de Éfeso para se despedir deles. Capítulo 20 de Atos, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Desde o tempo todo eles armavam ciladas para Paulo, os judeus. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Aqui alguns levantam uma questão, já recebi essa pergunta, falando assim, você diz que hoje nós estamos num tempo em que nós pregamos a graça de Deus, que nós não pregamos o evangelho do reino, mas o evangelho da graça. Mas como é que Paulo aqui fala que, ele fala, por quem passei pregando o reino de Deus, no versículo 25. Bem, é diferente pregar o reino de Deus e pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino era aquele que dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O rei estava próximo, o rei estava presente, então a mensagem era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Agora, pregar o reino de Deus, não o evangelho do reino, pregar o reino de Deus é pregar aquelas coisas que o Senhor ensinou que seriam qualidades no reino. Lá em Mateus capítulo 5, se não me engano, e capítulo 13 também, coisas que seriam qualidades no reino, para aqueles que vivessem no reino. E o reino é a esfera de todo aquele que reconhece a Cristo como rei, como superior. Então, deve andar segundo aqueles ditames apresentados lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e em outras partes dos evangelhos, que não são exatamente o evangelho do reino, mas são o reino, a conduta que se espera daqueles que fazem parte dessa esfera do reino. Mas voltando então ao nosso texto aqui de Atos 20, quando ele fala, repare que no versículo 24, ele fala do evangelho da graça de Deus, não do evangelho do reino. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, ou seja, pregando a conduta que é coerente aos que fazem parte do reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, se nós quisermos saber onde está todo o conselho de Deus, nós devemos ler as cartas de Paulo. Ele é aquele que anunciava todo o conselho de Deus, claro, sem desmerecer os outros apóstolos, mas ele é o que mais fala da igreja. A ele foram revelados mistérios que estavam ocultos em Deus desde os tempos passados. E no versículo 28, então, ele vai olhar, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Repare aqui que, embora nós encontremos em algumas cartas instruções para a instituição de bispos, que era uma tarefa dos apóstolos ou dos delegados dos apóstolos, como era Tito ou como era Timóteo, que eles instituíam bispos. Eles elegiam bispos ou anciãos ou presbíteros, sempre no plural. Não havia uma assembleia com um homem na frente. Havia uma assembleia com mais de um homem, trabalhando como zeladores do rebanho. E aí havia o exercício dos dons de evangelista, pastor, mestre. Então, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Hoje nós não temos mais apóstolos para constituir bispos ou anciãos, mas temos o Espírito Santo. Então, nenhum ancião ou presbítero ou bispo é apontado como tal. Nós não falamos assim, o fulano ali é bispo, é ancião. Não. Mas nós percebemos, quando vemos que um irmão ou alguns irmãos abraçam uma responsabilidade maior pela Assembleia, pelo cuidado da Assembleia, pelo cuidado da doutrina, pelo cuidado das necessidades da Assembleia. Então nós estamos olhando para bispos, para anciãos, ainda que não sejam nomeados, mas eles são reconhecidos
pela assembleia local. E aí ele continua a olhar, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Uma outra coisa importante de lembrar é que em nenhum lugar na Bíblia a igreja é chamada de igreja de Cristo, a não ser nos casos de assembleias locais. As igrejas de Cristo vos saúdam, alguma coisa assim. Mas aí é falando das assembleias locais. A igreja, como um todo, ela é a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Uma tradução melhor aqui seria que ele resgatou com o sangue que é de sua propriedade. Qual é o sangue que é da propriedade de Deus? O sangue de Cristo. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Esses são os falsos que virão de fora para tentar destruir o rebanho. E que dentre vós mesmos, são os que professam crer em Jesus. Lembrando sempre que existiam os falsos e os verdadeiros professantes. Não eram lobos, porque os lobos eram os de fora que queriam destruir, mas eram aqueles que estavam dentro do rebanho, levando o nome de Cristo, nem sempre de verdade, nem sempre genuínos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas para atraírem os discípulos após si. Eu dei essa volta toda para chegar nessa parte e mostrar o seguinte: Paulo termina a sua carreira dando esse alerta do que iria acontecer, que depois da minha partida, ele fala, entrarão e outros se levantarão no meio deles. E depois de falar no versículo 31, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a quem? Ao Papa? Não. Encomendo-vos, então, a uma faculdade de teologia? Não. Encomendo-vos, então, a quem? A Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, quando nós buscamos fora de Deus e da palavra da sua graça, que está registrado na Bíblia, em especial na Carta dos Apóstolos, nós estamos caindo no erro. Nós vamos seguir, então, os ensinos dos primeiros padres da igreja, ou primeiros cristãos, que muitos eram até muito fiéis e corretos, mas ali já entrava o erro. No período pós-apostólico é onde já começava a entrar o erro. Por isso que não há fundamento para se seguir tradições de homens, por mais notáveis, por mais fiéis que esses homens fossem. Ao partir, o apóstolo Paulo nos entregou a Deus e a palavra da sua graça. Não entregou a uma junta de homens pós-apostólicos, nada disso. Nem a um papa, nem a cardeais, nem a qualquer coisa assim. Então, voltando lá ao nosso capítulo 15 de Mateus, o que eu vim fazer lá longe, né? Por que eu dei essa volta toda? Por causa do versículo 2. Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Repare que ele não diz por que transgridem a lei, porque transgridem a tradição. Porque assim como hoje, muitos desses segmentos católicos e protestantes baseiam as suas doutrinas em tradições de homens do princípio do cristianismo, aqui eles tinham também suas tradições e elas inutilizavam, cancelavam o que era a palavra de Deus. E uma das tradições era essa de lavar as mãos quando comiam pão. No versículo 2. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Agora ele pôs a
a ordem certa aqui. Primeiro vem o mandamento de Deus. Não vem a tradição, é o mandamento de Deus. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Isso é a lei. Isso é da lei de Deus. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, e esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe. Ou seja, criaram uma frase, qualquer pai ou mãe que chegasse e cobrasse do filho um cuidado maior, uma obediência maior, o filho poderia responder assim, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Talvez ele colocando até uma voz assim mais solene, ficasse parecendo verdade, né? Mas veja o que eles fizeram. Eles criaram uma tradição para anular o mandamento. E basicamente isso tudo é o que faz muito da cristandade hoje. Você tem os escritos dos apóstolos, você tem as cartas dos apóstolos. Aí você vai numa carta, por exemplo, que fala, não permito que a mulher ensine. Ah, não, mas isso é porque no tempo de Paulo. Hoje é diferente, o mundo evoluiu, mas as mulheres permaneçam caladas na igreja. Ah, isso aí é porque lá na igreja de Corinto tinha umas mulheres que elas eram muito fofoqueiras e elas ficavam conversando durante as reuniões e atrapalhavam as reuniões. A pessoa vai buscar no Arco da Velha explicações que não estão na Bíblia. O que é isso? Isso é criar uma tradição, isso é a mesma coisa que disser, é oferta ao Senhor que poderia aproveitar de mim. Ou seja, eu recito, eu estou cansado de receber esse tipo de frase. As pessoas falam assim, não, isso aí é na igreja de Corinto, porque as mulheres que eram prostitutas, elas rapavam a cabeça. Aí vem também entrando lá em 1 Coríntios 11, né? Então trazem as explicações. Então, com as explicações tiradas de livros teológicos, porque só estão nos livros teológicos essas explicações, mas você tira desses livros teológicos essas explicações e coloca no lugar dos mandamentos do Senhor. Porque quando você abre lá em 1 Coríntios capítulo 14, depois de falar do lugar que a mulher deve ter nas reuniões da Assembleia, o que Paulo adverte? No versículo 36 de 1 Coríntios 14, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? São vocês os autores da palavra de Deus? Ou vocês devem apenas recebê-la como ela é? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, quando alguém perguntar assim, qual é o mandamento? Me mostra um mandamento do Senhor. Abre aqui, 1 Coríntios 14, abre em 1 Timóteo capítulo 2, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Isso são mandamentos do Senhor, não são costumes da época. Porque aqueles que alegam que algumas coisas aqui são costumes da época, então nós não temos que obedecer, vão se enroscar quando chegarem na questão de casamento de pessoas do mesmo sexo. Porque aí vamos falar o quê? Não, mas hoje o costume da época de hoje é que tudo bem. Então tudo bem. Não, a Bíblia deixa muito claro que é pecado. Você não pode alegar que era pecado só naquela época e hoje não é mais, então está valendo. Aí está valendo tudo, né? Aí está valendo tudo. Prostituição, qualquer coisa está valendo, porque senão a nossa Bíblia não são os costumes, não é um manual de costumes. Nós não vivemos tipo assim, posso fazer tal coisa? Peraí, deixa eu pegar o manual dos costumes da época para ver o que diz. Deixa eu pegar a revista Cláudia para ver o que ela fala sobre essa parte aí do comportamento da mulher, do casal. Deixa eu pegar a revista Tititi para ver como é que eu devo me comportar hoje, né? Então, é muito importante entender isso, que nós seguimos aquilo que é mandamento do Senhor, porque os judeus já estavam cancelando os mandamentos da lei, substituindo por suas próprias tradições. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net.
Baixe os e-books ou adquira os livros.